Você sabe por que o para-brisa é maior que o retrovisor? Para que a gente olhe para frente, a gente foque no novo de Deus e celebre. Mas algumas vezes nós vamos precisar olhar pelo retrovisor para sermos gratos por tudo aquilo de bom que nos aconteceu, mas que já passou. E nos lembrarmos de onde Deus nos tirou. Eu ouvi essa frase, por vários dias eu tenho ouvido essa frase de um adorador. E hoje, lendo com meu menino, com meu filho antes de dormir com ele, o Senhor ministrou fortemente no meu coração com um trecho pequenininho no capítulo de Êxodo capítulo 13, versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Os israelitas, povo de Deus, era oprimido, era escravizado no Egito, e eles clamavam de dia e de noite, clamavam pela intervenção de Deus, para que Deus viesse e os libertasse de todo aquele sofrimento. E Deus ouve a oração do povo, chama Moisés e fala: Moisés, vai lá que eu ouvi a oração do meu povo, o clamor do meu povo, e eu estou levantando você para ir lá falar para as faraós, o meu povo saiu. Depois de 10 pragas, depois de muita tensão, depois de muito sofrimento, de muita angústia, imagino eu, não só para o povo egípcio, mas também para os israelitas, povo de Deus. Eles viram a mão de Deus, do Deus que eles clamaram o tempo todo contra os inimigos, contra o povo egípcio, vindo com fúria, viram com as pragas, para que eles obedecessem, libertassem o povo, libertassem e viessem em favor deles. Mas também eles viram a mão de Deus o tempo todo protegendo eles nesse processo. Na Bíblia diz que chega um momento que Faraó não suporta mais, os egípcios não suportam mais, e aqueles que estavam, e eles mesmo que estavam resistindo à obediência de libertar o povo de Deus, chega uma hora que eles começam a expulsar eles. E na Bíblia conta que eles estavam fazendo pão, massa de pão, e eles saíram com a massa sem o fermento no pão, porque não deu tempo deles terminarem de preparar o pão, terminarem o que eles estavam fazendo, de tanta pressão que os egípcios estavam fazendo para libertar eles. E é assim que Deus faz na minha e na sua vida, de repente dele acontece. E na palavra diz também que eles não saíram de mãos vazias. Talvez no começo, se Faraó tivesse libertado eles de primeira, eles iam sair só com uma mão na frente e outra atrás, só sair. E isso já seria muito bom para eles. Mas Deus não, Deus quando faz, ele capricha. Na palavra diz que Deus mandou Moisés falar para eles pedirem prata, ouro, utensílios. E Deus concedeu favor no coração dos egípcios em relação ao povo dele. E na palavra diz que eles saíram com rebanhos, saíram com ouro, saíram com utensílios e despojaram todos os egípcios. Quando Deus faz, ele capricha. Deus era com ele no caminho para o deserto. Eles estavam livres do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. No processo entre o Egito e a terra prometida tinha o deserto, a travessia que eles precisavam passar para mudar a mentalidade, para mudar o nível de fé e agora andar com Deus, com o Deus que eles se afastaram do Egito e ficaram presos. Agora conhecer o Deus deles de perto, caminhar com a presença, com a provisão, com a presença, com a provisão, com a proteção de Deus no caminho, mudar a mentalidade e se satisfazer com a presença de Deus. Na travessia, entre tudo que Deus tem nos libertado, nos livrado, até a promessa que Ele já nos pediu, até a promessa que Ele já nos liberou, que Ele tem de mais maravilhoso, de melhor dessa terra para a nossa vida, nós passaremos pelo deserto. E é no deserto que muitas vezes nós não vamos ter aquilo que nós queremos, mas nós vamos ter aquilo que nós precisamos. E ele precisa ser suficiente, a presença dele precisa ser suficiente. Esse povo no meio do caminho, mesmo tendo a coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, Deus estando com eles de dia e de noite, mandando maná do céu para eles comerem. Depois eles ficaram com vontade de carne, Deus mandou codornizes para eles matarem e comer. Eles começaram a reclamar no meio do caminho, sentindo saudade do Egito. Quantas vezes eu e você reclamamos porque nós não temos aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos no processo de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos ter o coração nele, um coração grato, um coração agradecido e um coração com contentamento pela presença. Esses dias
eu percebi que meu coração começou a ficar apertado, e eu comecei a falar, Senhor, mas eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria estar vivendo isso, aquilo. Comecei a ficar triste, meio inquieta, meio angustiada por coisas que eu gostaria de estar vivendo, gostaria de ter, mas não estou tendo. E foi aí que o Espírito Santo veio e falou comigo, a minha presença não é suficiente para você, Fernanda. E aquilo acabou comigo. Não tá bom a minha presença para você? Você quer mais do que a minha presença? E aquilo colocou meu coração assim num prumo, no lugar certo, a minha mente, a minha alma. E eu falei, Senhor, perdão. É verdade. O Senhor é suficiente. Me perdoa, me ajuda a ter contentamento na tua presença, alegria na tua presença, porque aí eu sei que tudo aquilo que vier de extra, de a mais, vai ser só o a mais, mas o nosso coração vai estar guardado na plenitude e no contentamento de quem Deus é. De quem Deus é na nossa vida, e nada vai nos roubar desse lugar. Agradecer é o ato de reconhecer, de estar pleno e de ter contentamento, paz. Não porque tudo está do jeito que nós queremos, não porque nós temos tudo que nós queremos, mas nós temos tudo que nós precisamos, que é o Senhor, que é a presença dele na nossa vida. Que em nome de Jesus o Espírito Santo te coloque nesse lugar e me coloque nesse lugar todos os dias de contentamento, de plenitude, de gratidão, de agradecer mais do que pedir, de agradecer mais do que sentir falta do que passou, ou mais do que ansiar por aquilo que vai vir. O presente da presença alcança o seu e o meu coração nesse dia e todos os dias. Em nome de Jesus. Amém?